Mulheres também são abusivas? É possível um homem sofrer uma relação abusiva com uma mulher? Tem mulher que é pior que homem? Vamos responder tudo isso nesse vídeo em que a gente precisa falar sobre mulheres abusivas. Vocês muito perguntam isso. Vocês pedem muitas coisas lá no meu Instagram. Se não me segue, @ManuelaXavier. Vocês sempre pedem para falar sobre mulheres nos relacionamentos abusivos. Se existem mulheres abusivas ou relacionamento abusivo entre mulheres. E eu acho que esse é um tema, assim como vocês pedem para falar muito também sobre mulheres machistas. Tem mulheres machistas? Esse é um tema que eu ainda tenho vontade de falar aqui. Se você quer que eu fale sobre mulheres machistas, existe mulher machista? Comenta aqui que eu vou pensar no seu caso. Hoje, para falar sobre mulheres abusivas, a gente precisa entender sobre o que é abuso e qual que é a dinâmica do abuso. Primeiro que só existe abuso onde existe uma hierarquia. Só existe abuso ali onde existe alguém que violenta e alguém que está sendo violentado. E é claro, gente, que já respondendo aqui, qualquer pessoa pode ser abusiva. Qualquer relacionamento pode haver um abuso, né? Assim, o abuso não é uma coisa que é exclusiva dos homens, mas o abuso é inerente à dinâmica masculina de se relacionar. Então, pode sim, né, assim, existir uma mulher que é abusiva, pode sim existir uma mulher que é vacilona, que é escrota, que é violenta, que é má, pode existir. Mas a lógica do abuso, ela é uma lógica masculina. E perceba que o masculino, ele não tem a ver apenas com o homem. O masculino, ele tem a ver com esse modo binário de existência que supõe que existe alguém que violenta e existe alguém que é violentado. Existe alguém que não pode ser contrariado e existe alguém que precisa obedecer. Então, essa dinâmica a gente vê nas relações heteronormativas, nas relações heterossexuais, em que geralmente existe um homem violento e aí essa violência, quem me segue aqui, quem acompanha aqui os canais, sabe que eu sempre falo disso, assim, que essas violências das relações abusivas, elas são muitas, né, assim, existe a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, existem muitas dimensões, e mesmo nas violências psicológicas, existem muitas dimensões da violência. Então a gente vê que esses abusos, eles podem acontecer de diversas formas. Mas a lógica, né, a estrutura do abuso, ele tem a ver com uma lógica masculina, em que o homem entende que a mulher é uma propriedade dele, que a mulher é uma extensão dele, que a mulher serve a ele. Então, as relações abusivas, elas se dão desse lugar. Elas se dão quando o homem entende que a mulher precisa obedecer a ele, que a mulher pertence a ele, que ele deve controlar a mulher. É isso que define uma relação abusiva. Essa situação em que a mulher tem a sua liberdade restrita, em que ela não pode ir embora daquela relação, seja porque ela foi convencida de que ela é culpada e ela é responsável por fazer aquela relação se restabelecer, aquela relação funcionar, seja porque ela se entende como dependente daquele homem e ela não consegue se ver sem aquela relação, seja porque ela está sendo realmente constrangida e manipulada e chantageada para ficar ali. O que acontece é que as mulheres, elas, quando vivem uma relação abusiva, elas desenvolvem certos mecanismos de defesa. Então, a gente não pode dizer que uma mulher que hoje está numa relação em que ela responde aos gatilhos, em que ela responde de forma defensiva, a gente não pode dizer que essa mulher ela é abusiva igual ao homem. Porque o homem, ele é abusivo porque ele acha que ele exerce poder sobre a mulher. A mulher, numa relação abusiva, exceto os casos em que a mulher é podre, gente. Exceto os casos em que a mulher é podre, em que a mulher é violenta, exceto esses casos, em casos em que as mulheres podem ser tóxicas na relação, esses casos acontecem em mulheres que foram violentadas em relações anteriores, em mulheres que experimentaram o abuso de homens e que, numa nova relação, elas respondem a esses gatilhos, a esses impulsos, elas respondem a isso violentamente. Então, seja dessa forma, ou seja de uma forma psicológica, né? Seja de uma forma assim, para me defender, eu vou agredir ele antes que a violência venha. Isso é muito clássico que a gente vê em mulheres que vivem uma relação saudável depois de viver uma relação abusiva, né? Em que essas mulheres, elas já vão com 5 pedras na mão, já assim, ele vai me fazer de otária não, porque se ele acha que
já vão com essa violência, com essa postura defensiva. Mas o que a gente vê muito são mulheres que viveram um gaslighting numa relação anterior. Tem aqui no canal um vídeo em que eu falo sobre 7 táticas de manipulação psicológica, e aí vocês vão entender quais sequelas isso deixa. Vou deixar linkado aqui. E o que acontece dessas mulheres é que, por exemplo, vou dar um exemplo disso. A mulher que ela tem um comportamento que é abusivo. Ela tem um comportamento abusivo. Qual é? Ela é controladora e ela é ciumenta. Ela nasceu assim. Ela nasceu controladora e ciumenta. Ou essa mulher passou uma vida inteira ouvindo que homens traem. Cuidado com os homens. O que o homem não tem em casa, procura na rua. Homem em que ela teve a sua insegurança completamente destruída. Você acha que essa mulher vai chegar saudável lá na relação? Essa mulher que passou uma vida inteira ouvindo isso, e na relação anterior ela foi traída sistematicamente, ela foi enganada, ela foi ludibriada, ela foi feita de louca. Eu não olhei pra ela. Não, eu não saí, eu fui pra balada, claro que não, eu dormi na casa do meu amigo. Não, é que minha mãe tava doente. Jamais vou te trair. A mulher que passou uma relação ouvindo isso, e aí depois ela ouve tudo isso, ela pega os prints, pega as provas, e aí ela prova o cara. Olha isso, olha como você saiu, olha como você me traiu sim, olha como você mentiu. E aí o cara, não, você que tá doido, você tá vendo coisa onde não tem. Essa mulher que viveu isso numa relação anterior, é óbvio que ela vai levar esse comportamento para nova relação. Porque isso está implantado, fica uma sequela, fica uma marca, fica um dano, uma cicatriz. Então essa mulher, ela já chega numa nova relação com um comportamento de esse não vai me enganar igual o outro me enganou. Então ela transporta para a nova relação uma dinâmica que era inerente à dinâmica anterior e que não era culpa dela, que era responsabilidade unicamente do homem podre, que era o abusador da relação anterior. Então, quando a gente pega essa mulher que entra numa relação com um cara bacana, um cara que não mente, um cara que não trai, um cara que não engana, e essa mulher, ela entra desse lugar dizendo, você não vai sair, eu não quero que você saia. Quando você sair, eu vou dar show, eu vou ficar te ligando, eu vou mandar você mandar foto. Ela é abusiva. Ela é abusiva, mas a gente consegue entender nitidamente de onde isso vem. E não é do mesmo lugar que vem o abuso de um homem. Não é do mesmo lugar que vem quando um homem diz, você não vai sair, manda foto de onde você tá. É de um lugar diferente. O abuso do homem, ele vem desse lugar de dominação. O abuso que vem de uma mulher, ele vem de um lugar de trauma. É da ordem do trauma. E por isso mesmo, por ser um trauma, a gente deve achar, coitada, tadinha, então vamos deixar ela ser abusiva tranquilo. Não, essa mulher, ela precisa de ajuda, ela precisa de terapia, ela precisa de rede de apoio, ela precisa dialogar com o parceiro dela e dizer assim, meu amigo, seguinte, vamos se relacionar, legal, mas saiba que eu vim de um lugar. Eu vivi uma relação abusiva e eu tenho essas marcas dentro de mim. Você segura? Você bate nos peitos ou não? Você vai sustentar isso? E ela precisa procurar os recursos, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa entender, isso que eu queria muito falar com vocês aqui nesse vídeo, que a gente precisa entender que vem de lugares diferentes. Não dá pra gente botar no mesmo saco essas violências que vêm das mulheres nesses casos e a violência que vem dos homens, tá? Então a gente precisa entender que quando eu digo pra vocês, né, assim, que uma relação abusiva ela não acaba quando termina e que é muito grave, é muito sério as consequências que uma relação abusiva deixa na subjetividade de uma mulher, porque a gente deixa de ser a gente. A gente passa, depois que a gente atravessa, né, quando a gente imagina assim, acabou, me livrei desse homem e agora acabou, né, assim, agora, fim, acabou. Não acaba, porque você fica regurgitando aquelas violências, você fica vivendo, se protegendo e achando que aquilo pode voltar, que aquilo pode retomar, que aquilo pode retornar. E aí você começa a desenvolver comportamentos que não são seus, que não são genuínos, que são resultados do trauma. E isso também te consome. Então, uma relação abusiva, ela não acaba quando ela termina, justamente porque ela deixa nas mulheres essa semente da insegurança, essa semente de ter que se defender para não ser violentada mais uma vez. Então, entendam isso. É preciso que a gente converse, que a gente diga, que a gente não saia por aí dizendo, porque todo mundo fala, eu sempre falo muito isso aqui, todo mundo fala, saia da relação, largue ele, uhul, você saiu de uma relação abusiva maravilhosa, que bom, fim. Não, é agora que começa o trabalho.
É agora que começa o trabalho da gente tirar de nós isso que não é nosso. Não é nosso esse comportamento de insegurança, de dominação, de violência. Então a gente precisa deixar de fato separado o que é da ordem da dominação masculina e o que é da ordem do nosso comportamento, do que eu quero veicular, de como eu quero me relacionar. E a gente precisa entender que uma relação amorosa, uma relação de namoro, de casamento, ela não é, que tem outros vídeos também sobre isso, ela não é da lógica do seremos para sempre um do outro e você me deve satisfação de todos os seus passos. Ela não é desse lugar. Uma relação precisa respeitar a individualidade das pessoas. Então, o abuso, ele parte da ideia de que você pertence a mim, então eu tenho direitos sobre você. É preciso acabar com essa lógica de unificação, de unidade, de 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 não é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente sofreu para que a gente não reproduza. Pessoas feridas ferem pessoas. E nós, mulheres, podemos reproduzir violências e deixar de viver um amor tranquilo, porque ainda estamos sendo submetidas à violência daquele cara que já nem tá mais com a gente, mas que se implantou dentro de nós. Então, vamos se ligar, vamos manter a terapia em dia, vamos falar com as nossas amigas, com os nossos pares sobre os nossos processos, para que a gente não passe para frente as violências. Comenta aqui quais são as coisas que você percebe que estão no seu comportamento, que não são suas, que são respostas às violências que você sofreu e que estão sendo reproduzidas aí nas suas relações, seja com um seu novo parceiro, sua nova parceira, ou com as pessoas ao seu redor. E vamos trabalhar isso para que a gente não reproduza as violências. Até o próximo vídeo.